Olá, bem-vindos a mais um podcast Medicina na Vida Real, no Ser Médico Podcast, aqui no Shopping Cristal Podcast. Tem coisas que são difíceis de a gente conversar e falar assim, sabe? E a gente sofre muito porque a gente sempre escuta dores que às vezes o paciente mesmo passou. Então, o paciente normalmente ele está sentado aqui na minha frente e ele conta sobre todos os problemas que ele passou. Quando é o filho da gente que passa, eu tenho dúvida, não tenho a menor dúvida que a dor realmente ela é sempre muito maior, né? Por várias coisas que passam na cabeça da gente como pai, como mãe, né? O que eu podia ter feito, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Hoje eu vou falar com a Angeli, que ela já me corrigiu, que não é Angeli, como vocês sabem, eu sou dislexo, eu falo metade das coisas errado. Então vou falar com a Angeli. Ela teve uma filha, Isabela, que nasceu com uma paralisia cerebral. Então ela vai contar quem é ela, como foi a história, como passou por tudo isso. Essa história já teve um fim. E por parte física, né? Mas não por parte espiritual. Lutar pela vida, pela nossa, pelos filhos da gente, realmente é o único motivo de todos nós estarmos aqui. É a vida eterna, é o legado, é o que a gente faz pelo próximo, não é o que a gente faz pela gente. Oi, Angeli. Oi, doutor. Boa noite. Primeiramente, é interessante que a gente se conheceu porque eu operei o seu papai, né? Sim. E ele falou assim, minha filha é acadêmica, né? E eu falei assim, manda ela pra vir aqui para assistir a cirurgia. Foi isso, né? Sim. E daí, no final, eu acabei vendo a pessoa assim, maravilhosa que você é e tive essa oportunidade. Quero te agradecer demais, demais. Você não imagina a gratidão que eu tenho por você realmente estar aqui. Porque tem muitas coisas que a gente conversa que são realmente de cunho muito assim duro assim de a gente comentar. É difícil de a gente saber como a sua cabeça trabalha com isso, com toda essa situação. E como você sabe, isso é verdade, a gente não teve nenhum preparo, a gente não teve nada, a gente está sentando aqui agora e conversando do princípio mesmo, sem qualquer esquema, nada prévio. Então eu queria que você se apresentasse, antes de mais nada, de coração aceitasse assim, a minha gratidão mesmo de você estar aqui, porque é muito importante. Tudo que a gente faz é por uma vida só. Se a gente juntar todo o dinheiro do mundo, se for para salvar uma alma só, já vale a pena. Então me conta, quem é você, o que você faz da vida, vamos conversando. Então, meu nome é Angélia, eu tenho 31 anos, eu já sou formada em Direito. E aí, no finalzinho da minha faculdade de Direito foi quando a Isabela nasceu. E aí ela mudou minha vida. Hoje eu sou acadêmica de Medicina. Você faz medicina onde? Na Mackenzie. Na Angélica Mackenzie. Mackenzie. Joia. Então, deixa eu entender uma coisa. Você fez Direito. Sim. E esse curso, você terminou? Chegou a terminar? Cheguei a terminar. Terminou. Era minha paixão, né? Eu decidi que eu queria fazer Direito com 9 anos. Com 9 anos? E aí, assim, levei isso pra minha vida, era minha paixão, era, assim, a aspiração de todo o meu coração era ser, na verdade, nem advogada, era ser delegada. Delegada? Trabalhei em delegacia durante os meus estágios, eu era apaixonada. E aí, no finalzinho da minha faculdade, estava no último ano de faculdade, eu e meu marido, na época, a gente namorava, e eu fiquei grávida da Isabela, então a gente... Vocês não eram casados? Não éramos casados. Pro desespero do meu pai. Imagina, você contar pro seu pai, né? Foi. A gente vai precisar de outra gravação para te contar essa história. Porque também é uma história longa. Mas, enfim, a Isabela veio. Nessa época, eu ainda tinha os meus planos com a minha faculdade. Eu terminei minha faculdade enquanto eu ainda estava grávida dela. Tá. E uma gestação normal? Normalíssima. Nós casamos, eu estava com 3 meses de gravidez. Nós casamos.
tudo perfeito. Eu sou diabética, né? Então, uma preocupação Tipo 1, grande. tipo Tipo 2. 1. Tipo Tipo 1. 1. Então, era uma preocupação grande, mas assim, Teve uma gestação normal. normalíssimo. Consegui controlar minha glicemia, foi tudo muito bem. E aí, alguns dias antes do parto, eu já sentia algumas alterações, assim, mas o estômago não ficava bem, eu não comia bem, mas a princípio eram coisas comuns, né? Começa a pressionar. Já estava com 32 semanas. E aí, 24 horas mais ou menos, talvez um pouco mais, da Isabela nascer. E você fazendo o morfológico, Tudo o normal. ecocardio, Tudo normal, absolutamente tudo normal. normal. Peso, tamanho, absolutamente Quantidade normal. de líquido, Tudo, doutor. amniótico, tudo. Tudo normal, não E tinha de absolutamente 30 nada. 32 semanas 32 eu tava. semanas. Eu já tinha tido uma consulta pouco antes de eu começar a me sentir mal. O meu médico dizia que era normal, porque aquilo acaba que todo o organismo sofre um pouquinho aquela pressão, né? E como eu sou pequena, assim, não tenho uma estrutura grande, então ele considerava isso totalmente normal. Só que eu não estava mais conseguindo comer, eu vomitava, eu tinha muita náusea. E aí ele me internou, porque eu comecei a sentir, assim, que não estava bem. Eu estava sentindo fraqueza até, porque eu não conseguia comer. Tá. Você, não a Isabela. Você que não estava se A sentindo bem. Isabela estava bem. Tudo bem. Fizeram aquele ecocardio que dá aquele sustinho, eu esqueci o nome. E aí ela O reagia coração bem, reagia bem, tranquilo. beleza. E eu comecei a ter contrações. Essas contrações, eu considero que foram um pouco mal controladas. Eu acho que Você já poderiam estava ter sido... internado? Nisso eu já estava internada. Já estava internado. Né? Eu acho que elas poderiam ter sido controladas com uma frequência maior. Aconteceu 1 ou 2 em 24 horas, assim, ecocardio. A primeira, ela estava normal. 12 horas depois fizeram uma segunda ecocardio. Ela já estava hipoativa. Ela já não reagia mais aos estímulos. Nossa, não, espera um pouquinho. Espera que agora você avançou, agora andou rápido, agora preciso saber algumas coisas. Deixa eu só entender. Você não estava se sentindo bem fisicamente. Exato. Parece que era mais espiritualmente, né? Mas não vamos nem colocar nesse mérito, né? Fisicamente. Sentido desconforto gástrico. Isso você, durante a gestação, você não teve? Não. Não teve. Então tá. Comia muito bem. Estava indo bem, até para você ser diabética tipo 1, podia ter ganho de peso, ter descontrole, alguma coisa. Nada, Não. tudo certo. Então nem tá. ela, nem eu. Daí, exatamente, nem a Isabela e nem você. Daí o médico atendeu você e falou assim, estranho esse teu comportamento gástrico, porque você estava com dificuldade de comer, nauseada. Vamos internar você para ver como você vai ficar. Então, foi mais ou menos isso. O meu médico, o meu obstetra, ele estava sendo operado, ele estava passando por uma cirurgia, então ele não podia me atender. O que ele fez? Ele ligou para o plantão e falou, olha, vejam ela para mim, ela é minha paciente, ela é diabética, deu uma ideia geral, e eles até acreditaram que pudesse ser um descontrole glicêmico, viram que não era, mas como o senhor sabe, o descontrole glicêmico, às vezes, mesmo depois de controlado, ele tem um feedback ali ruim por algum tempo ainda. Isso. Mas, assim, na verdade, eles não acreditaram em mim de que a glicemia ela estava controlada. Tá. Mas, enfim, me internaram e fiquei em observação. Como as contrações começaram, eles me deram uma medicação. Cronologicamente, você internou, vamos supor, foi de manhã, foi de tarde? Eu internei à noite. Se internou à noite, no início um dia à da noite. No início da noite. Isso, tá. Eu fiquei durante aquela noite na observação ali. Aham. E aí... E fizeram o exame do bebê? Fizeram um exame ali na emergência durante a madrugada. Tá. Demorou um pouquinho. O eco estava normal. Normal, tá. Aí começaram as contrações, me fizeram algumas medicações para inibir contração. E algumas horas depois eu comecei a sentir dispneia, falta de ar. Isso já era de manhã? Isso já era de madrugada. Ah, isso era de madrugada ainda. Quando fizeram o ecotoco, ela estava normal, ela estava bem. E quase amanhecendo eu comecei a sentir essa dispneia. E ela foi se agravando durante o dia. Você com falta de ar? Eu com falta de ar.
Eu descobri isso muito depois dela nascer. Você já chega lá. Tá. Tá. E aí eu fiquei com essa dispneia por muitas horas. E você relatou, de manhã, eu tô com falta de ar. Sim. Eles disseram que eu tinha uma crise nervosa. Você estava ansiosa. E aí foi muito Miosan, administrado muito Miosan para me acalmar. Miosan? Miosan? Sim, Miosan. Que é um relaxante muscular. Mas é que o Miosan tem um efeito de dar um soninho, Isso, né? dá uma dopada, assim. E eles me deram muito Miosan. Eu lembro que eu fiquei, assim, eles a cada 2, no máximo 4 horas, eles me davam um copinho, que eu não sei nem qual era a dose, de Miosan. Tá. E aí, de manhã, eu já estava com essa dispneia. O médico até tentou relacionar com o Miosan, tentaram diminuir essa dose, mas ela só vinha piorando. Eu lembro que eu cheguei a falar para minha mãe, foi quando minha mãe se desesperou. Falei, mãe, fala para tirarem ela daqui que eu vou me jogar da janela. Porque a falta de ar era, assim, terrível. Eu sentia tanta dor para respirar que eu tentava parar de respirar e eu não conseguia, porque, obviamente, não é voluntário isso. E aí, eu comecei a delirar. Eu perdi um pouco os sentidos, eu desmaiava, acordava. A minha mãe... eu lembro, assim, que foi toda uma movimentação que eu não tenho, assim, muita lembrança, mas eu lembro que, de repente, minha tia estava no quarto. Isso era pré-pandemia, então não tinha muito controle de visitantes, né? Uhum. O meu pai estava lá, minha tia estava lá. De repente, o meu obstetra, que era para estar sendo operado, apareceu lá. E era tudo muito confuso, porque eu acordava e dormia. Mas, assim, durante tudo esse em flash? Tudo em flash. Eu dormia, acordava, quando eu via tinha uma pessoa nova ali. Eu nem entendia direito, acabava dormindo de novo. Eu lembro que meu pai, às vezes, me segurava, porque eu não conseguia deitar. Se eu deitasse, essa respiração piorava. E eu lembro também de um momento em que a minha tia me acompanhou, porque enquanto minha mãe tentava uma transferência do hospital, porque o hospital disse que não faria o parto, minha mãe tentava uma transferência, o médico falou, vamos fazer uma ecografia agora. Mas não era um serviço de... Desculpa, agora me perdi um pouquinho. Não tinha um obstetra que estava atendendo? Tinha, mas o obstetra se recusava a fazer o parto. Tá. Ele disse que não teria UTI para mim, então ele não faria parto. E ele acha que você, pela sua falta de ar, ele precisaria de uma UTI? Sim, é porque eu acho que quando ele percebeu que já tinha passado o momento, ele precisaria de uma UTI. Quando ele percebeu que aquilo não era uma crise nervosa, que tinha alguma outra coisa mais grave acontecendo, ele não tinha UTI, não tinha suporte para que a Isabela nascesse ali. Assim, na minha opinião, também não adiantava muito me deixar naquele estado. Então, na verdade, eles meio que abriram mão. Vamos ver o que vai acontecer. Nada foi feito. E aí houve uma movimentação por parte da minha família de me transferir dali, porque eles perceberam que não dava mais para esperar. E nós fizemos uma ecotoco. Nessa ecotoco já acusou que ela tinha hipoatividade, ela já estava em sofrimento, e não foi feito nada. Mesmo assim, o médico disse que ele não tinha suporte para me atender ali. Eu lembro que em algum momento minha mãe não estava comigo, a minha tia foi comigo para uma ecografia e o médico me empurrou, porque eu disse que eu não conseguia deitar, e ele me empurrou. Quando ele me empurrou, o doutor sabe que existe um sintoma de que a gente sente que está se afogando em um tipo de dispneia, e eu senti exatamente isso. Quando ele me empurrou, eu senti que eu ia me afogar. E eu levantei novamente e eu vi que aquele não era o atendimento que eu deveria estar tendo. Eu comecei a entender isso. E aí toda a minha família começou a se movimentar que tinha alguma coisa errada, porque não dava para continuar. Eu acredito que a equipe também já estava incomodada com aquela movimentação da minha família. Então foi desconfortável para a equipe também perceber que eles estavam querendo me tirar do hospital, porque eu não sei, na verdade eu não consigo entender exatamente todo o contexto, mas era óbvio para mim que a equipe estava desconfortável com a situação e que a minha família também estava, porque estava me vendo sofrer. A gente ainda não tinha o resultado do exame. A gente não sabia que ela estava em sofrimento. Nós soubemos disso depois. E aí, na noite seguinte, 24 horas depois, é que eles conseguiram a minha transferência. Um médico... E você estava aqui em Curitiba? Tudo aqui em Curitiba? Tudo numa maternidade de Curitiba. Tá. Nós conseguimos a transferência para um hospital, com um médico indicado pelo meu obstetra, que é um médico fantástico. Eu lembro que ele foi conversar comigo antes da maternidade. Eu lembro de acordar, responder e apagar. Acordar, responder e apagar. Eu não conseguia falar mais, não tinha força.
E aí eu lembro... Daí eu já tenho um flash meu na ambulância, sendo transferida. Lembro de conversar com vários médicos quando eu cheguei no outro hospital. Eu sei que eu conversei com um cardiologista, com uma pediatra, com uma obstetra que começou a me atender depois, com um endócrino por causa do diabetes. Eu lembro que fizeram vários exames, mas assim, o meu parto, ele passou na frente de todos os partos de emergência. E eu cheguei mais ou menos em 20 minutos, 30 minutos, eles já tinham, a Isabela já tinha nascido. De tão rápido que foi tudo. E quando ela nasceu, o médico olhou para o meu marido e falou, vai perder. Porque ela nasceu preta em parada respiratória. Porque ela estava em hipóxia. Assim, o que eu sei dessa época são flashes e coisas que me contaram. Porque eu também passei por um período de 2 dias, assim, em que eu não conseguia entender direito. Né? Bem desconectada. Totalmente eu não entendia direito o que falavam. Eu lembro das enfermeiras reclamando para o meu pai, eu estava na UTI, fiquei 2 dias na UTI, reclamando para o meu pai que eu não comia, e o meu pai dizendo, tem que comer, e eu lembro da minha tia e da minha madrinha chegando, chorando, e eu não entendia porque elas estavam chorando, dizendo que elas não iam ficar tranquilas enquanto não me vissem, porque eu não tinha ideia de tudo o que tinha acontecido. Do que estava acontecendo, eu ainda estava, assim, voando. Eu não tinha nem entendido que a Isabela tinha nascido. E aí, a primeira vez que eu vi a Isabela foi por um vídeo que minha mãe fez na UTI. Eu ainda não entendi a gravidade, nada do que tinha acontecido. Ela fez o vídeo, chegou para mim, Angélica, olha a Isabela, e me mostrou o celular. E eu lembro de olhar, não gostar do que eu vi, e assim, foi uma coisa que foi 1 segundo que o meu cérebro percebeu que ele não gostou do que eu vi, e eu virei pro meu pai e mudei de assunto. E eu fiquei durante 5 dias sem... eu não sei explicar, não é que eu não tinha vontade de ver ela. Eu simplesmente apaguei ela. Apaguei toda a lembrança dela. Eu acho que isso é um tipo de estresse pós-traumático, sabe? Eu fiquei, assim, bem desconectada dessa experiência que eu tinha vivido. Então, eu estava no hospital, mas porque eu estava ali... Eles esgotavam o seu leite? Não. Não, foi assim, eu tava muito fora de mim. Muito fora. Eu lembro que uma enfermeira me levou um dia de cadeira de rodas, porque eu estava muito fraca, para ver a Isabela, e eu dormi. Eu olhei para ela, eu vi, e eu virei a cabeça e dormi. Eu acho assim que não sei, é exatamente eu penso que é uma espécie de trauma. Eu não queria viver aquilo. Eu lembro que a primeira vez que eu senti, eu falei, opa, eu tive uma filha. Minha filha não tá bem, porque ela estava na UTI. Foi quando eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa, eu vi o berço, eu vi tudo pronto e falei, eu fui para ganhar uma filha, que aliás não fui para ganhar uma filha, mas né, eu ganhei uma filha e voltei sem ela. E aí que eu fiz. E aquela noite eu lembro que eu chorei a noite toda, assim. Aí no dia seguinte eu fui ver ela. Aí eu comecei a ter dimensão do que estava acontecendo. Que no 2º dia eles já tinham feito uma tomografia nela. E essa tomografia já tinha acusado uma lesão cerebral muito grave. E pro meu azar, eu conheci uma médica terrível na UTI, que ela era até famosa por isso, por ser muito grosseira, muito dura no falar. E aí eu lembro que eu estava chorando. Na UTI sua, não na UTI dela, pediátrica. Na Isabela. Na UTI pediátrica. Na pediátrica. Quando eu fui conhecer a Isabela, conhecer não, né? Mas fui realmente ver a minha filha da forma como eu deveria ter visto desde o primeiro dia, né? De olhar para ela. E aí eu lembro que a médica foi passar a visita. E aí ela perguntei para ela qual era a situação. Ela falou, tua família não te falou? Aí eu falei, doutora, eu sei um pouco. Ela, como você não sabe? É sua filha? Eu falei, doutora, desculpa, eu preciso saber o que aconteceu. Ela falou, tua filha tem uma lesão cerebral. E aí aquilo já foi afundando, porque eu não tinha ideia de que era uma lesão cerebral. A minha família também não tinha. Isso não tinha sido passado de forma tão explícita. Não, lógico, isso tem que ser passado com um psicólogo do lado, com um monte de gente, não é... Foi isso muito duro. Isso não é passar um recado, né? Ó, chegou a encomenda do iFood, né? Não é isso, né? Isso daí é uma coisa que tem que ter 10 pessoas do teu lado, do lado da sua família. Sentado, né? Sentado, com né? calma. Senta todo mundo numa sala especial, com psicóloga do lado.
Ó, vamos conversar, deixa eu te explicar mais ou menos o que acho que aconteceu, Sim. deixa eu te explicar o que está acontecendo, o que é prioridade agora, o que a gente tem que focar nesse momento, é um dia após o outro. A conversa é desse jeito quando você tem um paciente grave, né? Gravíssimo, né? Nessa Eu tive situação, né? ideia disso, doutor, que a conversa deveria ser assim um ano depois. Mas assim, quando eu cheguei com ela, ela falou: sua filha tem uma lesão cerebral. Eu falei: como assim? Aí eu comecei a chorar. E ela olhou pra mim e falou: você tá chorando por quê? Sua filha não era nem pra ter sobrevivido. A tua filha não vai andar, ela não vai falar. Ela vai viver numa cama o resto da vida. Então tudo que vier daqui pra você é lucro. Simples assim. Foi assim. E me desmontou. Eu lembro que foi terrível. Jesus. Eu descobri, assim, semanas depois, como deveria ter sido essa conversa. Porque aí, quando eu saí do Amor, hospital. não é semana depois. Isso é para ver quanto choque que você tava, né? Porque isso não se Não, fala mas de jeito eu tive nenhum, depois né? um médico que chegou e me explicou com calma. E aí eu pensei: poxa, por que isso não foi Por que que isso não desde foi a feito primeira antes, né? vez? Lógico. Porque veio uma médica para mim e falou: olha, sua filha vai ter muita dificuldade, mas você vai estar do lado dela. E aí toda conquista dela vai ser uma vitória para você. Vai ser difícil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. E ela realmente, talvez ela não consiga andar, ou talvez ela ande mal, mas assim, é o mais importante para você? Não é, o importante é que a sua filha seja feliz. E foi toda uma conversa muito diferente e muito mais confortável, Aham. muito menos dolorosa. Enfim, foi bem traumático, doutor. Foi assim, eu tinha 23 anos, eu tinha casado do dia para noite, como eu te disse, né? Não, já era o nosso plano, mas ainda assim, era um plano assim, um plano ainda. Aham. E assim, eu tive que amadurecer eu e meu marido muito rápido. Foi assustador, assim. Mas Deus, acho que já tinha me preparado para esse momento. O diabetes antes já tinha me preparado, porque eu tive que ser uma criança forte para enfrentar esse trauma do diabetes. O meu pai sempre foi uma pessoa que me deixou muito preparada para a vida. Meu pai não me dava muita manha, não facilitava as coisas para mim. Então acho que Deus preparou meu pai para me preparar para esse momento. Então eu acredito assim que da melhor forma da melhor forma como alguém poderia receber isso, eu já estava, sabe? Eu acho que ninguém está preparado para isso. Ninguém quer um filho com qualquer problema de saúde, mas quando aconteceu, eu sentia que eu tinha força para isso e que Deus estava do meu lado e que ia dar tudo certo. E E a eu sua lembro, família estava do seu lado, né? sim, com certeza, não, com É. certeza. Meu marido também, assim, eu tive que largar tudo, né? Trabalho, tudo, para cuidar dela. Meu marido teve que assumir todas as contas, tudo sozinho. Aham. Início de casamento, a gente ainda estava se organizando, não era planejado que a gente ia ter todo aquele alvoroço no início de casamento, né? E, enfim, a gente teve que ir absorvendo essa informação de que nós não teríamos uma criança correndo pela casa, nós teríamos algumas dificuldades. Nas primeiras consultas no neurologista, ela Ela foi ficou quanto tempo no hospital, Isabela? 40 dias na UTI, 40 dias de mais UTI. 2 dias no quarto. Você, com uma semana, você foi para casa. 5 dias. 5 dias, Não, uma né? semana, 2 na UTI, É, 5 no quarto. 5 no quarto, né? Então, uma semana você foi para casa, daí que você caiu a ficha, você entendeu mais ou menos o que estava acontecendo, o que poderia acontecer, e daí começaram as visitas na UTI, Sim. que você voltava para a UTI para ficar vendo a sua filha. Na verdade, eu nem saía do hospital. Eram 3 visitas no dia. E a gente não morava tão longe, mas era muito cansativo ir e voltar. E eu preferia ficar lá porque eu ficava tensa, pensando que podia acontecer alguma coisa. Então, geralmente, eu ia de manhã e voltava à noite para casa. Eu ia na primeira visita com alguém, até nos primeiros dias eu não dirigia. Eu ia na primeira visita, ficava o dia todo, daí esgotava leite, tentava, porque na verdade, com esse tempo todo, né, depois do parto, eu não tinha mais leite, eu tentava esgotar o máximo que eu conseguia. E aí eu ficava na visita da tarde, à noite alguém ia visitar a Isabela, que eram 2 visitas, né, no dia, e eu já voltava com essa pessoa e passava a noite em casa. Como é que era essa parte da visita? Como é que os médicos iam te passando? Você ficava do lado dela o tempo todo? Não, o tempo todo não.
era uma UTI humanizada, mas aconteciam muitas intercorrências. Então, muitas vezes a gente precisava sair. Por causa das intercorrências que estavam acontecendo com as outras crianças. Exato. Então, não tinha essa liberdade de ficar o tempo todo. É muito difícil isso, né? E assim, tem muitos procedimentos nas próprias crianças. Como ali era uma UTI NEL, tinha muitos bebês recém-nascidos, muito delicado. Até, às vezes, puncionar uma veia é super sofrido. É super sofrido. Então, eles não deixavam, eles nem gostavam que os pais ficassem lá e percebessem isso porque é um sofrimento desnecessário, né, doutor? Para que eu vou ficar vendo minha filha sofrer se não adianta eu estar ali naquele momento? Então, assim, até entendo a equipe de fazer isso. Então, eu lembro assim que, por exemplo, a cabecinha dela foi toda raspada, porque 40 dias, as veinhas eram muito pequenininhas, antibiótico, ele acaba lesionando as veias, faz com que as veias atrofiem um pouquinho, né? A flebite, exato. Então, assim, tem várias coisinhas assim que vão complicando com o passar do tempo dentro da UTI. Ela teve várias infecções, ela ficou no respirador por muito tempo. Ali, a gente tinha uma preocupação de lesão do olho, da córnea, né? Da córnea, porque muito tempo entubado tem essa preocupação. Depois teve algumas questões ali gástricas, a gente teve medo de precisar fazer uma cirurgia. Mas, enfim, assim, no final, o que restou foi a lesão neurológica. Ela era perfeita, ela não tinha, assim, mais nada que você enxergasse nela. Era a lesão neurológica que aconteceu durante o parto, né? Ela era invisível aos meus olhos, então, até durante certo tempo, eu me iludia com a ideia de que talvez fosse um engano. Mas quando, ainda mais hoje que eu consigo entender um pouquinho melhor os exames dela, quando você vê uma ressonância daquela, você percebe que não sobrou muito do cérebro, nem para uma criança formar as conexões e usar a plasticidade toda que ela tem competência de usar, de criar novas conexões. Mesmo assim, era muito difícil da Isabela ser uma criança, mesmo que próximo de uma criança normotípica, né? Mas a gente foi assim, eu achei que Deus foi muito bom, porque a gente foi entendendo com o tempo isso. E aí eu lembro que um dia eu estava conversando com o Guilherme, que é o meu marido, e a gente estava, assim, refletindo, né, sobre toda essa situação. E a gente chegou à conclusão de que nós teríamos que tomar uma decisão. E era uma decisão importante. E era, assim, parecia um momento decisivo, sabe? A gente estava conversando, jantando junto, só nós dois. A Isabela estava dormindo. Ela já estava em casa? Já estava em casa, desculpe. Só para entender só por que é importante nesse momento, assim. A gente teve que tomar uma decisão, porque ou a gente ia sofrer com aquilo, ou a gente ia usar da melhor forma possível essa situação. Então, assim, vamos viver bem com a nossa filha da forma como ela conseguir viver, ou vamos sofrer por isso daqui para frente. E aí nós percebemos até que era uma coisa que desde essa época da UTI nós dois pensávamos. E agora? Será que ela vai aguentar? Será que ele vai aguentar? E eu lembro assim de muitas vezes eu não chorar na frente dele, e depois ele me contou que também muitas vezes ele não chorou. Então, foi um trabalho em equipe. E a gente foi se sustentando, né? Porque os médicos muitas vezes nos ajudaram a sustentar. Claro que, da mesma forma como existiu essa médica que foi, assim, uma pessoa que eu gostaria que não tivesse me encontrado naquele momento, nós encontramos médicos maravilhosos. Nossa, médicos fantásticos, que nos deram uma outra perspectiva, que nos colocaram em contato com outros pais e mães que passavam por aquela situação e que nos mostravam que aquilo não era o fim do mundo. E que a nossa filha era perfeita do jeito que ela era, independente de lesão neurológica ou não, né? E a gente não decide. Poderia ser uma criança com uma má formação, poderia ser uma criança com uma síndrome, poderia ser qualquer coisa. Da nossa filha, nesse caso, talvez pudesse ser evitável, eu acredito nisso, que poderia ter sido evitado, mas se era aquilo que Deus estava oferecendo para a gente naquele momento, era por aquilo que a gente tinha que passar. E tinha um motivo. Tem um propósito, não é por nada. Então, eu acho assim, a parte da UTI, a fase da UTI, ela foi difícil, mas ela foi um amadurecimento, foi uma virada de chave. E a gente precisava passar por aquilo.
É porque não tem como evitar. Não, exatamente. Tem coisa que não tem como evitar. Então, essa fase de UTI não tem como evitar. É uma luta pela vida a cada segundo. Sim. E são decisões tomadas, como você deve ter percebido, que tem que ser tomada ali na hora. A cada momento, a cada segundo. Você sabe que quando eu fazia neurocirurgia com o Dr. Ricardo Ramina, e eu tinha uma grande dificuldade nisso, em ver as pessoas morrerem ou sofrerem. O meu psicológico é muito ruim. Acho que com certeza você é muito mais madura do que eu, infinitamente mais madura e mais estável emocionalmente do que eu. Eu sou muito instável no sentido de sofrimento. Então, eu via os pais sofrendo, as mães sofrendo, filhos acidentados, pais que tiveram lesões cerebrais, e aquilo, nossa, me amargurava muito, eu sofria muito. Por isso que eu troquei de especialidade. Eu imagino você, que teoricamente até 32 semanas, 33 semanas de uma gestação, estava tudo em ordem. De repente, em 36 horas, tudo virou o contrário, né? Sim. Passar esse período da UTI, levar a Isabela para casa e sentar um dia num jantar com o Guilherme e falar isso, que eu acho que foi a coisa mais espetacular, uma das coisas mais espetaculares que eu já ouvi. E daí, nós vamos sofrer isso ou vamos aproveitar isso e viver a nossa vida da melhor maneira possível, né? Que eu acho que isso talvez você não sei se você tem ideia do que você está falando, o quanto impactante isso, o quão forte isso é para todos nós que escutamos isso, né? De você realmente entender o problema, entender que esse problema vai ser sempre com a gente, né? E a gente tem que lutar junto com ela, né? Porque ela também não escolheu isso, né? Ela também é refém da situação, né? Ela também não tem culpa por isso, né? Igual você falou, qual é o propósito de Deus deixar ou não deixar, ou se Ele está participando ou não de uma situação dessa, né? O que leva isso para nós? O que traz isso para nossa família, né? Para você e para o Guilherme, né? Tudo isso vocês conversaram? Como é que foi essa conversa, assim? Eu acho que, como eu comentei com o senhor, meu pai, ele me fazia passar por tudo que eu tinha que passar. Ele nunca foi super protetor. E eu lembro de um pouco antes dessa conversa, eu tinha uma coisa na minha cabeça assim que na época não me fez sentido quando meu pai me falou. Eu tinha 18 anos, mais ou menos, aquele sofrimento de jovem, que é nota na faculdade, estágio. Cara, isso eu falo toda hora. A gente pensa que é a pior época da vida e, na verdade, ali tá só começando. Os caras reclamam que tiraram 6 em 9 e não tiraram 7 e 2, né? Esse é o problema da vida dos caras, né? E, assim, parece, assim, o fim do mundo. E meu pai falou... eu lembro que era uma situação um pouquinho mais delicada, mas também nada de muito grave. Mas meu pai falou, Angélica, você sabia que é possível ser feliz mesmo no sofrimento? Eu fiquei... Como que você vai ser feliz no sofrimento? Impossível você ser feliz sofrendo. E aí ele me deu exemplo de alguns santos que sofriam, por exemplo, as chagas de Jesus, etc. E eram felizes nisso. E para mim aquilo não fez nenhum sentido. Coisa muito, muito longe da minha realidade isso. Mas eu guardei. Vida perfeita, né? Mas eu guardei. Aquilo assim foi tão impossível e tão irracional assim que eu guardei aquilo. E, assim, meu pai... Não sei de onde ele tirou essa ideia. E aí eu lembro que quando passava essas horas no hospital esperando o horário de ver a Isabela de novo, eu lembro que eu pensava, será que eu vou conseguir ser feliz nessa situação? Será que vai ser sempre assim? Eu lembro que a minha primeira preocupação era quando é que essa menina vai sair daqui? Quando é que eu vou levar ela para casa? Eu quero levar ela para casa, eu quero passear, quero colocar aquelas roupinhas que eu comprei, porque ninguém espera que o filho nasça e o médico saia correndo com ele. E você fique horas sem saber se ele está vivo ou está morto. Porque ela ficou 16 horas sendo reanimada. Meu Deus do céu. Foram assim, o médico ele não desistiu, não sei por quê. Mas ela ficou várias horas com essas paradas e sendo reanimada. Então, assim, ninguém espera isso. Todo mundo quer aquela fotinha bonitinha, sabe? Do pai e da mãe sorrindo. E é meu sonho, porque até hoje eu não tenho uma foto dessa.
Então, Você não não era engravidou outra nada. vez? Eu engravidei outra vez, mas meu filho também nasceu prematuro. Só que ele nasceu prematuro, e aí a gente até pode entrar por quê, né, que eu tive aquela dificuldade respiratória, porque eu tenho realmente contrações antes da hora. Uhum. E a medicação para inibir contração é que me faz ter A falta de a ar. falta de ar. E aí, só que o meu segundo médico, ele já... eu acho que ele já tinha conhecimento desse efeito colateral da medicação. Aham. Então, quando ele percebeu que não ia dar para segurar, ele fez um parto prematuro. Quantas semanas? Já estava preparado, 33 semanas. 33. Já Ele tava ficou... maduro, né? Sim, sim. Tava A Isabela maduro. tava na mesma fase. Mas a Isabela passou por um sofrimento, né? Sim, mas eu acho que é essa a questão, doutor. A Isabela não poderia ter passado pela mesma coisa que o meu filho, né? Então, por isso que eu 33 é insisto... totalmente viável. Totalmente viável. Totalmente viável. Exato. Talvez ali passasse um tempo, precisa ficar no hospital para ganhar peso, precisa aprender Isso é a outra mamar. coisa. Isso Mas é outra assim, coisa. são coisas hoje são tão Isso é outra pequenas, coisa. né? São muito pequenas, perto do que aconteceu com a minha filha. Enfim. Seu filho hoje tem quantos anos? Meu filho tem 3. Tem 3 aninhos. Uhum. Uma criança completamente saudável. Completamente. Mas, assim, sendo bem sincera, doutora, às vezes as pessoas até... Eu tenho medo que me sintam como uma frieza isso. Uhum. Mas eu não guardo mágoa pelo que aconteceu com a minha filha. Claro que eu gostaria que ela tivesse sido uma criança saudável. Mas eu não vejo isso como um castigo ou, sabe, algo que eu tenha que guardar, que eu tenha que sofrer por isso. Eu sofro pela saudade. Uhum. Mas fora a saudade... A Isabela faleceu. Sim, faz 2 anos. Fazem 2 anos. Seu filho tinha 1 aninho. Tinha 10 meses. Tinha 10 meses. Ele conheceu a Isa. Ela foi uma criança fantástica. Ninguém acreditava que com o pouquinho do cérebro dela funcionante, ela faria tanta coisa. Ela foi uma criança acamada. Ela nunca chegou a andar, ela nunca nem sustentou a cabeça. Ela se mexia na cama. Se mexia, Uhum. mexia braços, pernas. Para não criar escadas, essas Super coisas. engraçada. Ela tinha movimentação. Ela reagia. Reagia, e era isso que era impressionante, porque assim, não era para ela reagir. E, por exemplo, o meu marido sempre viajou muito. Quando ele chegava de viagem e ele falava e ela ouvia a voz dele, parecia que tinha entrado o sol dentro do quarto, tudo tinha se iluminado. Ela abriu um sorriso gigantesco. Brincando. Ela era apaixonada pelo pai dela. Assim, era lindo de ver. O avô dela faleceu um pouquinho antes dela. Eles tinham uma ligação que, assim, é sobrenatural. Ele sabia, assim, cada coisa que ela fazia, ele sabia por quê. Ele entendia cada gesto dela. Quando ela ficava doente, ele sofria tanto, assim, às vezes nem era nada tão grave. Às vezes era uma gripe. O pai do Guilherme. Ele chorava, o pai do Guilherme. Uhum. Chorava junto com ela. Então, eles tinham uma conexão gigantesca, doutor. Eu lembro que uma vez, a Isabela já tinha enfermagem, porque foi uma fase da vida dela em que ela já tinha evoluído, ela tinha muita convulsão, então vai evoluindo a lesão cerebral, né? Ela chegou a ter uma traqueostomia, respirador, catéter central para fazer medicação só central. Ela também tinha alimentação só na veia, não tinha alimentação comum, porque ela teve uma pneumonia que prejudicou o funcionamento intestinal e do estômago. Então, isso foi complicando toda a situação dela. E chegou um momento em que a gente precisava de enfermagem em casa, porque ela necessitava de cuidados 24 horas A alimentação por dia. não era por sonda? Não era nutrição parenteral. Sempre foi nutrição parenteral? Não, doutor. Ela tinha 2 anos e 10 meses, se não me engano, quando ela teve uma pneumonia. Ela teve um pulmão de Sara, que é aquele sofrimento, angústia respiratória, né? Ela teve uma hipóxia muito severa. E aí, me parece que o organismo dela protegeu o cérebro, porque ela acordou muito bem, dentro da normalidade dela. Mas o intestino e o estômago dela pararam de funcionar. Que loucura, gente. Porque acho que a questão neural ali daquela área era menos importante. Uhum. Então, ele penalizou aquela área, o organismo dela penalizou uma área que precisava menos. Ela quase morreu diversas vezes durante esse internamento. Ela ficou 4 meses na UTI. Ela estava com quantos meses? Quantos anos? Ela estava com 2 anos e 10 meses. 2 anos e 10 meses. Ela ficou 4 meses na UTI. Eu lembro até que o aniversário dela era em janeiro, mas eu prometi para ela que se ela aguentasse firme, eu faria o aniversário quando ela saísse. E a gente fez em maio, naquele ano.
Mas assim... Então, até 2 anos e 10 meses, depois que ela saiu do UTI, ela foi para casa e tinha uma alimentação pela boca. Sim. Era uma alimentação dificultosa. Mas A gente preferia... ela tinha o reflexo da deglutição. Sim, mas chegou um momento em que ela começou a broncoaspirar. A se afogar. E aí ela fez uma sondrinha gástrica, né? Aham. Uma gastrostomia. Isso. E aí, durante uns 8 meses, talvez um ano antes da traqueostomia, antes da NPT, ela tinha essa alimentação na gastrostomia. Aham. Quando ela teve esse outro internamento, com 2 anos e 10 meses, mais ou menos, ela ficou esses 4 meses, teve uma hipóxia bem severa por diversas pneumonias e complicações, e atelectasia, e pneumotórax, e várias coisas aconteceram. Aí ela precisou de respirador, uma traqueostomia com respirador. Ela precisou de um catéter central, tanto para medicação quanto para alimentação. Daí ela fez uma jejunostomia também, porque a gastrostomia não era suficiente para conseguir eliminar todos aqueles líquidos e ácidos estomacais que a gente precisa para própria digestão da alimentação. E então a gente teve que ter todos os dispositivos. Aí ela já colocou uma sonda vesical também, porque ela já não tinha, ela já usava fralda, obviamente, mas ela já não fazia mais, ela não urinava mais voluntariamente. Então a gente precisou colocar sonda, então ela tinha todos os dispositivos possíveis. E aí a gente precisou de enfermagem. E aí, numa dessas situações da enfermagem, meu sogro tinha acabado de falecer, fazia poucos dias, e essa enfermeira ela voltou de férias, e eu estava contando para ela como tinha sido. A Isabela do lado. Teoricamente, primeiro que uma criança de 2 anos e pouquinho, 3 anos que ela tinha, não ia entender o que estava acontecendo. E ainda assim, ela tinha uma lesão neurológica importante. E eu lembro de contar para a enfermeira tudo o que tinha acontecido, explicado para ela como foi triste, que meu sogro tinha ficado internado, ele sofreu um infarto, e o quanto tinha sido sofrido para toda a família, etc. E quando nós olhamos para a Isabela estava chorando, copiosamente, muito magoada. Não era um choro de dor, não era um choro de nada, era um choro de sentimento. De perda. Então, assim, a gente ficou pensando como ela entendeu? Ou será que isso foi coincidência? O que está acontecendo? E alguns dias depois, o irmão do meu sogro foi ver ela, e eles têm a voz muito parecida. Isabela não enxergava. Isabela tinha uma lesão do nervo óptico. E quando o irmão do meu sogro falou, eu acho que ela achou que era ele, eles eram muito parecidos, e ela começou a sorrir, assim, muito alegre, muito feliz, em êxtase. Então, assim, a gente começou a entender que ela entendia. Ah, peraí. Tem alguém aqui dentro. Alguma coisa tá... Assim, que eu tinha alguém, a gente já percebia pelas relações com o pai. Mas ela entendia o que a gente falava. Cara, que loucura. Não era só, assim, uma reação porque ela ouviu uma voz que é confortável e de alguém que ela ama. Ela entendia o que a gente estava falando. Então, a gente falava, vamos fazer tal medicação, que era uma medicação que era um anticonvulsivante, então deixava ela meio dopadinha, trazia um certo mal-estar momentâneo ali quando fazia. Quando ela ouvia falar daquela medicação, ela já começava a se contorcer, tentando se proteger. Então, assim, ela entendia, com todas as limitações neurológicas, talvez não entendesse, assim, muito, mas ela entendia o que estava acontecendo. Ela entendia claramente. É incrível, assim, doutor. Eu não consigo sentir pesar pela minha filha ter... Ela era uma criança tão especial, tão diferente, tão iluminada. Assim, é uma coisa que eu carrego muito para mim, assim. Eu não tenho como garantir, mesmo o meu filho, que está sendo criado da mesma forma como eu teria criado ela, que ele vai para o céu. Porque, assim, eu posso criar ele da melhor forma possível, mas as decisões vão ser todas dele. Eu posso orientar ele até a vida adulta, mas eu não tenho controle sobre tudo. Mas eu tenho certeza que a Isabela está no céu. Porque uma criança dessa não teve tempo, não teve possibilidade de ter um pensamento ruim. E existe, assim, um conforto maior para uma pessoa pureza, que crê é só pureza, né? Que o filho está no melhor lugar possível. Sabe? Então, assim, além da minha vida ter mudado, do meu esposo mudou, do meu pai, da minha mãe, dos meus sogros, várias pessoas vieram me dizer que a alegria da Isabela mudava a forma delas de pensar. Profissionais da saúde vinham me dizer, gente, como que toda vez eu chego aqui ela está sorrindo? Como é que ela é tão feliz?
Ela sentia muita dor no final da vida. Muita dor. Eu tenho plena consciência disso. Eu tentava evitar essa dor ao máximo. Mas tinha momentos que eu tinha que apagar isso da minha mente e fazer a medicação que eu precisava fazer e o procedimento que eu precisava fazer, que eu acabei aprendendo muitos dos procedimentos, porque era necessário. Eu sabia que ela precisava passar por aquilo. Me doía, óbvio que me doía. Mas fez parte da vida dela. E ela, por algum motivo, ela precisava passar por aquilo. Claro que eu queria proteger. Se eu pudesse trocar de lugar com ela, eu trocaria. Como qualquer pai faria. Mas eu precisava enfrentar aquilo, sabe? Então, assim, se eu precisava chorar, eu entrava no meu quarto e chorava. A Isabela nunca me via chorar. Pra não dizer que ela nunca me viu, talvez umas 2 vezes. Mas eram situações extremas, assim. Ela chegou a me ver chorar quando ela teve uma crise nervosa uma vez. E ela tentava puxar o próprio cabelo. Quantos anos se arranhar. ela tava? Ela faleceu com 6. Uhum. Ela teria 8 hoje. Não, quando ela começou com essas crises que você... Aí, assim, eram crises muito esporádicas. Aconteceram talvez umas 5 vezes durante a vida dela. Uhum. Mas iniciaram nessa fase mais crítica, depois do respirador lá, com 3 aninhos. Que foi quando ela teve a segunda hipóxia grave da vida dela, né? Mas ela era uma menina muito forte, assim. Ela reagia de uma forma... Eu lembro do médico me contando do pulmão de Sara e dizendo, olha, mãe, na situação que ela tá, você tem que se preparar. Porque, assim, a gente não tem muito o que fazer por ela. Ela tem que reagir. E ela já tá muito fraquinha. Num dia. E eu lembro, assim, de falar, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Porque, assim, eu era especialista em Isabela. Eu sempre brincava com isso. Eu era especialista em Isabela. Eu não sabia fazer mais nada na vida. O direito ficou lá atrás. Porque fazia anos que eu não sabia o que era pegar num livro. Mas eu era especialista em Isabela. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida sem ela? E acho que Deus falou, realmente, ela não está preparada. Porque no dia seguinte... Cura esse pulmão. No dia seguinte, doutor, eles fizeram um exame e não existia mais. E eu perguntei para o médico, lembro que um médico também meio grosseiro, assim. Eu perguntei para ele, doutor, então ela nunca teve? Então, né, foi um erro, não sei, de diagnóstico, exame. Pela história que aí foi ele falou contado assim, antes. eu lembro que ele respondeu assim para mim, quando a gente fala que a tua filha tá mal, você não gosta. Quando a gente fala que ela tá bem, você também não gosta? Eu falei, não, doutor, não é isso, eu só tô confusa. Ele falou, não sei. Ontem tinha, hoje não tem mais. E não é um tipo de coisa que do dia pra noite melhora. Não é. Assim, às vezes tem Não, gente que leva meses. Semanas. Não, tem gente que leva semanas, meses, dependendo do meses, estado de saúde, né, do paciente. Especificamente da Isabela, seriam meses. Exato. Mesmo. Então, assim, foi um milagre. Eu pensei, olha, Deus, eu acho que eu não tô preparada ainda pra perder ela. Eu lembro também que nessa situação, não foi exatamente nesse dia, mas nessa situação, eu lembro de uma mãe me falando, você já sabe qual a expectativa de vida dela? E eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado que minha filha ia morrer. Ah, que interessante. Eu tinha pensado que eu ia envelhecer cuidando da minha filha. Lógico. E que minha filha ia envelhecer comigo. E eu não tinha nem chegado a pensar do que ia ser da minha filha se eu morresse. Aliás, pensava se eu morresse agora, mas não no futuro. E eu lembro que eu nunca tinha pensado nisso. E eu perguntei pro médico, o médico falou, olha, acho que não é hora da gente falar disso agora. Não precisa. E eu fiquei curiosa. Não, vou atrás dessa informação. E eu lembro que uma mãe tinha me falado isso. E eu perguntei para ela, por que ela tinha me falado isso? Ela falou, quantas pessoas com paralisia cerebral no nível da sua filha você conhece adultas? Parei para pensar, falei, nenhuma. Aí, quando eu sentei no consultório, meses depois com a médica dela, eu falei, doutora, agora eu preciso saber. Agora é o momento. E ela falou para mim, olha, Angeli, se a sua filha não fizesse a traqueostomia, ela não sairia do hospital. Se ela fizesse a traqueostomia, ela duraria mais 1 ano, a traqueostomia simples. Ela fez uma traqueostomia especial, um pouquinho mais invasiva, e essa traqueostomia vai oferecer para ela uma vida pelo menos até os 5 anos. 5 a 10 anos ela vai viver. E aí foi um baque, né? Porque não era o que eu esperava, mas eu lembro que foi mais uma vez que eu tive que... Até porque você nunca tinha pensado nisso. Né? Eu sei que é bobo, é inocente, mas naquele momento ali eu estava preocupada em quanto melhor minha filha ficasse, para mim era suficiente, né? Mas foi inocência. E aquele momento eu lembro que foi mais uma vez que foi uma virada de chave. Eu falei, pronto, ou eu posso ficar fazendo contagem regressiva agora, tenho menos um ano, ou eu vou ter que pensar... Vou aproveitar ao máximo a vida da minha filha, o quanto eu puder, toda a saúde que ela tiver. E, quando chegar o momento, eu vou perder ela.
E aí eu lembro que algum tempo depois a médica falou para mim, Angélica, só que tem mais uma coisa, já que você já falou comigo sobre isso, que você tem que saber. Quando chegar no finzinho da vida dela, você vai ter que tomar uma decisão. E aí essa decisão vai ser, eu vou levar a vida da minha filha ao extremo do sofrimento e vou deixar ela até o fim. A gente vai lutar por ela, mesmo que isso seja muito sofrido. Ou você pode decidir que quando chegar um momento em que sua filha não está mais confortável, não tem uma expectativa de vida alta, não tem uma qualidade de vida, a gente vai entrar com uma coisa que a gente chama de paliativismo. E aí ela foi me explicar o que era o paliativo, né? Que é você dar conforto para a pessoa que está em fim de vida, em sofrimento. E aí também foi outra virada de chave, né? Porque você nunca quer pensar em escolher deixar o filho morrer. Uhum. Né? Não é uma escolha. Geralmente não é uma escolha. É uma fatalidade. Né? E aí eu lembro que foi uma conversa, mas não foi assim, não precisou tomar uma decisão. Quando eu conversei com meu marido e expliquei para ele que a médica tinha falado, ele falou, mas Angélica, a gente tem que decidir isso? Você precisa pensar? Eu falei, não, eu não preciso pensar. Eu não quero que minha filha sofra. Porque se eu segurar ela aqui, vai ser por mim, não vai ser por ela. Porque enquanto o sofrimento era, assim, controlável, enquanto a gente podia dar uma medicação para dor, um anticonvulsivante para segurar as convulsões, a gente vai fazer. O momento em que a gente perceber que nada do que a gente fizer vai ajudá-la, vai trazer uma qualidade de vida, vai trazer a felicidade, aquele sorriso, aí a gente vai ter que abrir mão dela. E vai abrir mão dela porque Deus está decidindo que aquele é o momento dela. A gente não vai dar uma medicação para ela morrer ou, sabe, tirar o respirador. Mas a gente vai deixar ela ir no momento que ela quiser. Quando a gente começar a perceber isso. E aí, quando ela tinha um pouquinho antes dos 6 anos, 5 aninhos, 11 meses, ela começou a ter dores que a gente não identificava. Não sabia de onde. Nossa. Ela foi internada. Eu lembro que eu insisti com a médica que era uma infecção. Falei, doutora, eu conheço minha filha. Ela tá com febre, ela tá com dor. Eu sou especialista, Isabela. É infecção, doutora. Ela falou, mãe, muito pacientemente, porque geralmente eu tinha razão. Eu vou admitir isso. Geralmente eu tinha razão. Geralmente, alguns médicos, às vezes, que não conheciam ela, diziam, ela não tá em convulsão. Eu falava, ela tá. Aí chegava a neurologista dela no hospital e falava, a mãe falou que tá, dá o anticonvulsivante. E passava. Então, assim, muitas vezes eu reconhecia coisas nelas que, como não eram comuns, às vezes nem os médicos que não tinham tanta proximidade sabiam. E dessa vez eu estava errada. A médica falou, mãe, não tem nada nos exames dela. Ela não tem infecção. Eu falei, doutora, bom, eu tenho certeza que ela está com dor. E ela tem febre. Então, a gente tem que descobrir o que é. E aí começaram a fazer milhares de... Mas assim, exame de sangue. Eram muitos, muitos. Eu lembro que entraram até com antibiótico. Porque assim, uma criança nessa situação, você tenta de tudo. Porque ela não fala. Ela não tem uma expectativa de vida alta. Qualquer coisa abala a saúde dela. Então, precisava, né, ser alguma coisa, assim, efetiva. Então, entraram com tudo. Todo tipo de antibiótico, todo tipo de coisa, só não com sedativo. E aí, eu lembro de pedir um eletroencefalo. Falaram, vamos ver como estão as crises convulsivas dela. Que já não eram muito controladas, mesmo com 4 medicações endovenosas. Mas, assim, eu lembro que eu percebi uns olhares. E isso já me preparou. E aí eu lembro que quando o eletroencefalo voltou, foi o pior que eu já tinha visto. Eu não entendia nada, mas eu sabia que estava muito ruim. E aí eu falei, a médica chegou para mim e falou, Angélica, a gente vai ter que conversar. Aí eu falei, já sei. Porque as crises dela tinham lesionado locais do cérebro que controlavam temperatura, batimento cardíaco, frequência respiratória, impulsos de dor. As crises estavam muito descontroladas, já não havia mais medicação que pudesse ser feita para controlar as crises. E aí a médica falou, você vai ter que tomar uma decisão, converse com a sua família, né? Perguntou, você quer conversar de novo sobre isso? Ou você sabe do que estamos falando? Né? Falou, a gente para paliativar ela, etc. Eu falei, sim, doutora, eu já sei, nós já conversamos várias vezes sobre isso. Ela falou, você quer mais informações? Eu vou chamar uma médica paliativista aqui, doutora Luciane, maravilhosa, amo ela de paixão. E ela vai conversar com você. E ela foi maravilhosa.
maravilhosa, era tudo que eu precisava naquele momento. Eu me emociono de falar dela porque ela foi um anjo, assim. Um momento tão difícil, ela chegava para mim, Gélio, a gente, assim, a Isabela, a gente consegue sedar a Isabela. A gente não tem pressa para tua decisão. A gente precisa que você tome uma decisão. Mas, assim, tenha calma. Você não precisa decidir agora. Eu falei, doutora, essa decisão já está tomada. Eu vou conversar com a minha família. Mas a decisão já está tomada há muitos anos. E ela falava assim, Gélia, sabe por que eu estou aqui? Claro que eu estou pela Isabela. Mas eu estou muito mais por vocês. Porque quando a Isabela for, ela vai ficar muito confortável. Mas vocês precisam ter certeza de que ela foi e ela foi bem. E ela explicou como era tudo, que eles deixariam ela muito confortável, que eles diminuiriam algumas medicações que seguravam, como que eu posso dizer? Seguravam os batimentos dela mais rítmicos, mas segurariam ela viva por mais tempo, sofrendo por mais tempo. Então, eles diminuiriam isso e deixariam com que ela fosse lentamente no tempo dela, sem intervenção humana. E aí... E foi o que aconteceu. Demoraram mais, depois dessa decisão, 3 semanas. A gente foi transferido por uma unidade que não era exatamente um hospital, a gente estava bem na pandemia ali, bem finalzinho de 2020, início do... 2020 para 2021. Aí o aniversário da Isabela foi dia 30 de janeiro. Dia 30 de janeiro, eu lembro que todos os dias a gente falava, doutora, que sofrimento. Não é que eu queria que minha filha falecesse logo, mas que sofrimento todos os dias ficar esperando e contando e olhando para aqueles monitores e pensando quando que vai ser, quando que vai acabar esse sofrimento. E um dia ela estava mais amarelinha porque o fígado estava parando. Outro dia ela estava inchada porque o rim estava parando. E parecia que nunca ia acontecer. E ela falou assim para mim, Angéle, nenhuma criança morre feia. Espera que ela vai ficar bonita ainda. No dia do aniversário dela, ela acordou levemente. Ela estava em coma já fazia alguns dias. Ela acordou levemente. Ela não estava amarela. Ela desinchou um pouquinho. E ela chegava a sorrir com o cantinho da boca. Porque a gente fez uma festinha daí para ela. A gente levou bolo. As enfermeiras foram cantar parabéns. As enfermeiras também foram lindas. Colocaram balões no quarto. Foi lindo, assim. E a gente conseguiu reunir a família, sabe? Foi muito legal. Mesmo em pandemia, a equipe foi super compreensiva com a situação. E aí isso foi dia 30 de janeiro. A Isabela, no dia 3 de fevereiro, no dia do nosso padroeiro São Brás, a gente cresceu na igreja São Brás, o padre, que é o nosso amigão, assim, que inclusive foi quem celebrou o nosso casamento, que acompanha a nossa vida, ele, na celebração da missa do padroeiro, falou, olha, hoje eu quero rezar em especial pela Isabela. Ela está numa situação muito difícil, mas eu quero pedir pelos pais, para que eles se sintam preparados, né, para essa situação, etc. E algumas horas depois dessa missa, ela faleceu. Assim, tranquila, plenamente. Eu lembro que estavam eu, meu esposo e meu pai. Minha mãe tinha saído por um momento, e eu tenho certeza que minha mãe seria a pessoa que ia se desesperar. Minha mãe tinha saído por um momento, e quando... Eu sentei na cadeira, eu lembro, meu marido também. Eu estava olhando para o monitor. Ela estava sedadinha, né? Então, a gente não mexia muito nela, até porque ela já começou a aparecer alguns roxinhos, algumas coisinhas, uns sinaizinhos de fim de vida. Eu lembro que a gente olhou assim para o monitor e o monitor simplesmente ele foi baixando, 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 até que zerou tudo. E eu achei que nesse momento eu ia me desesperar. Mas foi muito tranquilo. Eu lembro que eu olhei e eu falei, será que... Realmente, porque ela já tinha parado e voltado uma vez. E aí eu falei, será que é agora? Eu olhei pro Guilherme, o Guilherme fez assim com a cabeça pra mim. A gente esperou um minutinho. Aí o Guilherme foi chamar a enfermeira. A enfermeira veio, chamou a médica. Aí eu olhei pra médica e falei, sim, doutora. Ela falou, sim, pode ligar pra sua mãe. Porque ela sabia que minha mãe tinha saído. Aí eu lembro que a gente desligou os monitores, porque estavam todos apitando, e o meu pai continuou trabalhando. Meu pai é uma pessoa tão tranquila que ele não percebeu que existia uma movimentação, o quarto era muito grande, ele não percebeu. E eu falei, pai, ele, só um pouquinho, Angélia. Ele com o fone de ouvido aqui. Pai, ele, só um pouquinho. Falei, pai, vem aqui. Quando ele olhou, eu lembro que ele fez assim por um momento, respirou fundo, soltou o computador, levantou e foi fazer carinho nela. Então, para todos nós, aquilo assim foi muito
Parece que foi muito de Deus. Teve toda uma preparação, a gente teve um tempo para pensar que aquilo estava acontecendo, para nos preparar para aquele momento, para aproveitar o aniversário dela, para reunir a família, por irmão dela. Não vai ter uma lembrança dela, mas tem fotos com ela, tem, sabe? Então foi tudo muito preparado por Deus. Eu não tenho como acreditar que isso não foi. Eu não tenho como acreditar que isso foi um acaso, que foi um castigo, que foi... Não tem, foi tão perfeito. Sabe? Minha filha foi perfeita no tempo que ela esteve aqui, foi perfeita da forma como ela esteve aqui, com todos os dispositivos que o ser humano colocou Poderia colocar nela, e foi tudo perfeito. Eu não tenho por que reclamar, eu não tenho por que sofrer, sabe? O sofrimento foi ver ela sofrer, mas passou, sabe? E foi transformador, e foi libertador. Se eu faço medicina hoje, foi por causa dela. Será que isso não foi, talvez, uma forma de Deus me mostrar que eu estava no caminho errado? De mostrar, sei lá, para o meu marido alguma outra coisa? Para minha mãe, para o meu pai? Para todo mundo? Para pessoas que talvez eu nem saiba e que eu sei que ela mudou a vida de muita gente? Tem estranhos que vêm me contar que rezavam por ela. Só por conhecer uma foto, por ver uma foto. Você vê como o legado, ele não precisa realmente a vida. Você vê, sua filha tem uma vida eterna, né? Tem uma vida, ela se tornou uma estrela, né? Um anjo que agora cuida de todos nós aqui, né? E de um jeito muito melhor, né? E assim, história linda, né, Angeli? Linda, né? Acho que não tem nem o que te falar assim de tudo que você passou, a gente aprendeu, você ensinou a gente dos comentários. Eu preciso encerrar, mas eu quero te fazer eu preciso de uma mensagem que você deixe para um pai, para uma mãe, uma família que se encontra numa situação igual você. Você é especial, sua família é especial, foi igual você falou, talvez Isabela veio para você poder salvar mais vidas, né? Porque ela transformou você do direito para a medicina, né? E com o maior respeito do mundo ao direito, mas como você vivenciou, a medicina realmente ela é mágica, né? Ela pode fazer coisas que a gente nem imagina, né? A gente, tanto do lado do natural quanto do lado do sobrenatural, né? A medicina, para ser sincera, doutor, eu acho que eu quero muito ser uma médica boa, mas eu quero ser muito ser uma médica humana. Eu nunca quero, né, ser para um familiar. Eu falo em familiar porque eu penso em pediatria. Mas eu nunca quero ser para o familiar aquela médica que falou comigo a primeira vez. Eu quero ser aquela médica que consola e que diz, vai dar tudo certo. Eu quero ser aquela médica que sente junto, que não perde a humanidade, sabe? E transmite a esperança, né? Sim, e que transmite confiança, até pelo carinho com que você trata o paciente. O senhor é um médico fantástico. E eu sei disso vendo pouquíssimas vezes a forma como o senhor tratou meu pai. Imagina. O senhor é uma pessoa diferenciada, carinhoso com os pacientes, preocupado com os pacientes. E é isso que eu quero ser. Eu te admiro muito, doutor. Imagino. Eu te admiro muito, porque é o tipo de médica que eu quero ser. Tá? Se hoje eu tenho 31 anos e estou ainda no 2º ano de medicina, é porque eu tenho muita esperança de um dia fazer a diferença na vida de alguém. Vai fazer. E passa voando. Obrigado de coração. Eu acho que as suas palavras nessa 1 hora que a gente conversou, elas são muito forte, né? São palavras de superação, mas você vê mesmo que Deus e família realmente o que sustenta, né, Jane? Sim. É o que sustenta tudo, né? Porque existem os momentos de desespero, né? Existem os momentos que você olha para cima, né? Existem momentos que a gente conversa com a Isabela, né? Sim. Você deve conversar muito com ela, né? Sim. Muito, né? Deve pedir muita orientação para ela, né? Sim. E é interessante que a gente conversa com alguém que nunca conversou com a gente, né? Sim. A gente pede ajuda para alguém que ela a gente só ajudou, né? Que ela é a maior confidente. Obrigado de coração pela sua coragem. Eu que agradeço, doutor. Tá bom? Você não sabe... Me segurei algumas vezes, né? A gente é pai e é isso que você falou. Acho que esses momentos que fazem com que a gente acredite que fazer o bem realmente é o que
é o que faz com que a gente consiga se movimentar e dar orgulho aos nossos pais. E eu acho que transformar a sua medicina numa arte nobre, numa arte bonita, vai ser o orgulho que a Isabela veio nesse mundo para isso, né? Então, com certeza ela vai estar olhando lá para baixo, você vai ter seus momentos de fraqueza. Fique tranquila. Você vai ter seus momentos onde você vai querer estourar. Fique tranquila. Só que você vai olhar para cima e a Isabela vai estar olhando para você e falar assim: mãe, Não desiste. mãe, não desiste. Então não desista, que eu não vou desistir. Eu espero que você não desista. Muito obrigado. Obrigada, doutor, pelo convite. Obrigado de coração. São histórias que marcam. Queria agradecer demais a Isabela, porque ela que nos uniu aqui e viu quanto isso marca muito para quem acredita em Deus, acredita em família, o quanto realmente isso, o amor a filhos é uma coisa que é muito pesada. Então, sem palavras de agradecimento, eu acho que essa uma hora resume tudo que a gente tem que falar, nada que eu possa falar possa justificar. Obrigado, até o próximo.